Boa noite, eu sou a Tayane das Pegadas. Hoje nós vamos estar falando sobre Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Se encontra em Atos 11, do 1 ao 18, que diz: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Fitando para dentro deles olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e o que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente através dessa palavra. Aqui a gente vê que Pedro ele justificou, né, o porquê que ele batizou Cornélio. E batismo, muitas pessoas ficam tentando entender o que é o batismo. E eu entendo o batismo como algo tão pessoal nosso com Deus e um renovo nosso com Deus. E aqui ele falou que não iria batizar, aí que falou aqui, ó. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Então eles foram batizados com Espírito Santo. Eles não foram batizados, né, com a água. Mas Deus mandou que Pedro fosse até lá onde estava Cornélio e o batizar e conversasse, né, com Cornélio. Cornélio conversasse com Pedro. E Deus já tinha um plano para que esse encontro fosse assim, porque Deus ele tem um plano na nossa vida. Então ele já tinha esse plano de Cornélio se encontrar com Simão, que é por sobrenome Pedro, e ali Cornélio tomou uma posição diante do Pai. E como o Cornélio fez, eu creio que você também pode. Eu creio que você tem um chamado. Eu creio que você tem um chamado nas mãos do Senhor. Eu creio que você foi chamado para a obra do Pai. Mesmo que você não tenha tomado uma posição ainda com Ele. Mas você tem um chamado desde o ventre da sua mãe. Você tem um chamado de abençoar vidas. Você tem um chamado de falar da palavra do Senhor. Você tem um chamado que eu não sei qual é,
mas que se esse chamado que Deus tem na sua vida, que você possa o receber e que você possa receber a Deus como seu suficiente Salvador e que você nunca possa desistir do que Deus tem para fazer na sua vida e sim glorificar o nome do Senhor e sim ir atrás e sim e correr atrás daquilo que Deus tem para você e fazer o que Deus tem te mandado fazer. Que você possa meditar nessa palavra e que você possa ser um vaso de honra nas mãos do olheiro. Fica com Deus e até a